Olá, pessoal! Estamos de volta com a resolução de mais uma questão do nível 1 da segunda etapa da OBMEP, da segunda fase, do sexto e sétimo anos. Aqui temos a questão 4, que diz o seguinte: Joãozinho fez todas as divisões possíveis com dois números diferentes, pertencentes ao conjunto. Então aqui está o conjunto, vai de 1 a 9. Por exemplo, com os números 2 e 5, ele fez as seguintes divisões. 2 dividido para 5, obteve como resultado 0,4. E 5 dividido para 2, obteve como resultado 2,5. E aqui, na letra A, tem a seguinte pergunta: em quantas divisões Joãozinho obteve como resultado um número inteiro? Então, basicamente, o que ele está fazendo? Ele vai pegar esses números do conjunto e vai fazer uma divisão de cada um por cada um, exceto ele por ele mesmo, exceto o número 1 pelo número 1, exceto o número 2 pelo número 2. Como essas divisões ele quer com resultado inteiro, a gente pode pensar o seguinte: as divisões com resultado inteiro vai ser quando o número que está dividindo, ele pode ser múltiplo do número que vai ser dividido. Olha só, por exemplo, se a gente começar as divisões com o número 1, então vamos colocar aqui que eu vou começar as divisões com o número 1. E aqui eu vou dividir, não posso dividir 1 por 1, porque ele falou que vai ser por números diferentes. Então, se eu dividir o 2 pelo 1, eu tenho o resultado número inteiro, que é 2. Então, a gente vai colocar aqui o 2 já como sendo uma divisão possível, de acordo com os comandos aqui da letra A. E a gente sabe que o 1, todos esses números aqui, vão ser múltiplos dele. Então, o 3 também vai dar uma divisão exata, o 4, o 5, todos eles divididos por 1, vai dar uma divisão exata. O 6, o 7, o 8 e o 9. E se a gente for fazer aqui a contagem, a gente tem aí do 2 ao 9, 8, certo? Então a gente já tem 8 divisões que tem um resultado, um número inteiro. E agora eu vou fazer a mesma coisa, só que dessa vez eu vou fazer as divisões com o número 2. Sempre com aquela ideia dos múltiplos, então eu vou colocar aqui os múltiplos de 2, para que eu tenha uma divisão exata. Não posso colocar o próprio 2, porque ele disse que tem que ser números diferentes. Então o 3 não é múltiplo, ele não vai entrar, mas o 4 é múltiplo, 5 não é múltiplo, não entra, o 6 ele é múltiplo, 7 não é múltiplo, o 8 ele é múltiplo e o 9 ele não é múltiplo. Então, com o número 2, divisões aí que eu vou ter exatas vão ser quando eu dividir o 4 por 2, o 6 por 2 e o 8 por 2. Então, aqui eu tenho 3 divisões exatas. E assim, vamos prosseguir com os outros números. Com o número 3. Vamos lá. 4, ele não é múltiplo de 3. 5 também não é múltiplo, só que o 6 vai dar uma divisão exata. 7 não é múltiplo, 8 não é múltiplo, 9 é múltiplo. Então aqui eu vou ter duas divisões exatas. Vou fazer a mesma coisa com o número 4. E aqui com o número 4 eu só vou ter um único múltiplo, que é o número 8. Então aqui eu tenho uma possibilidade. Vou analisar o número 5. Com o número 5, eu não tenho aqui nenhum múltiplo de 5, logo não vou ter nenhuma divisão exata. Então aqui eu não tenho nenhum. Com o número 6, vai acontecer a mesma coisa. A gente não tem nenhum múltiplo aqui de 6, e a gente observa que isso vai seguir tanto para o 7, quanto para o 8 e para o 9 também. Então, fazendo aqui a soma do que a gente encontrou, temos aqui 8 mais 3
mais 2, mais 1. E somando isso aí, a gente vai ter 8 mais 3, 11, mais 2, 13, mais 1, 14. Então, a gente vai ter 14 divisões que vai ter como resultado um número inteiro, seguindo este comando aqui da letra A. O item B da quarta questão traz o seguinte enunciado. Em quantas divisões Joãozinho obteve como resultado um número maior que 0,5? Então, vamos só colocar aqui algumas informações pertinentes a essa questão. Lembrando que o conjunto, ele é um conjunto que vai de 1 a 9. O conjunto que está sendo trabalhado aí nessa questão. Certo. E a gente vai ter que pensar o seguinte, quando que fazendo aquelas divisões, obedecendo a questão 4, a gente vai obter um número maior que 0,5. Vamos pensar o seguinte. Quando eu estou fazendo a divisão de um número por outro número e eu quero que esse resultado seja maior que 0,5, olha só como eu posso pensar isso. Eu vou passar esse número B, que é o denominador, para o segundo membro. Ele está dividindo, vai passar multiplicando. Então, vai ficar 0,5 vezes B. E lembra o seguinte, multiplicar uma coisa pela metade, né, 0,5 a metade, seria dividir essa coisa pela metade. Ou seja, lembrando que 0,5 é a fração 1 sobre 2. Então, ficaria B dividido por 2. Se B é o número que está dividindo, a gente pode chegar à seguinte conclusão, que para a divisão ser um valor maior que 0,5, o valor do B tem que ser um número que a metade dele tem que ser maior que o número A. Mas como assim, professor? Vamos tentar exemplificar isso. Olha, veja só. Se o número A tem que ser maior que a metade do número B para gerar uma divisão maior que 0,5, vamos tentar explicar isso com um exemplo aqui. Se eu dividir o 8 pelo 5, será que isso vai obter um resultado maior que 0,5? Como a gente falou, eu vou pensar o seguinte. O A está sendo aqui o número 8 e o B está sendo o número 5. Então, se eu dividir esse 5 por 2, eu tenho 2,5. Aí você analisa o seguinte. O 8 é maior que 2,5? Logicamente, sim. Então, quer dizer que essa divisão vai sim gerar um resultado maior que 0,5. E é fácil ver isso. Só que a gente não... Assim, a gente pode até dividir todos os números. Porém, se a gente for fazer um por um, a gente perderia ou gastaria bastante tempo, que na hora da prova não seria tão interessante, a depender do tempo que você tem disponível. Mas se você tiver tempo e essa for uma das soluções que você encontrou para resolver o problema, então faça da maneira que você vai conseguir responder. Beleza? Então aqui a gente vai usar esse raciocínio para ele poder agilizar as divisões, certo? Então, explicado isso, vamos começar a trabalhar os casos aqui. Olha só. Vamos começar as divisões por 1. Então, lembrando que eu vou ter que ter os resultados maiores que 0,5. Então, se eu dividir o 2 por 1, logicamente ele já vai obedecer essa regra. Então, o 2 ele é maior que a metade de 1. Então, eu posso dizer que eu vou ter uma divisão maior que 0,5. Tanto quanto para os outros números, porque eles são maiores. Então, eu já vou colocar aqui todos que vão ter resultado maior que 0,5. Então, são esses. De 2 a 9, eu tenho aqui 8 divisões que vão resultar em valores maiores que 0,5. Agora, eu vou fazer a análise para o número 2. Certo. Então, eu vou pegar aqui e colocar o número 1. Mas eu vou analisar o seguinte, jogando o mesmo raciocínio. O 1, ele é maior que a metade do 2?
Tá vendo aqui, ó, que eu já não posso fazer isso, porque a metade do 2 ele é 1. Então, 1 não é maior que 1, é igual a 1. Então, eu já vou descartar 1, não posso colocar 1 aqui nessa possibilidade. 2 também eu não posso, porque pela regra do enunciado ele falou que não vai ter divisões de números iguais. Mas agora eu penso no 3. O 3 é maior que a metade do 2? Sim, porque a metade do 2 é 1, então 3 é maior que 1. Então eu posso considerar o 3. E se eu considerei o 3, eu posso considerar o 4, porque ele é maior que 3, então logicamente vai resultar em divisões maiores que 0,5. E seguindo essa linha de raciocínio, eu vou colocando os outros que são maiores. Então aqui, de 3 a 9, temos aqui 7 divisões possíveis. Vamos fazer a análise aqui para 3, seguindo a mesma lógica. Então, 1 vai ser maior que a metade de 3? Não, vai ser menor, já que a metade de 3 é 1,5. 2 vai ser maior que a metade de 3? Metade de 3 é 1,5, 2 é maior, então posso colocar 2. 3 eu não posso colocar porque seria 3 por 3 e o enunciado já deu essa regra. Mas eu posso colocar o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. E aqui eu tenho também um total de 7 divisões. Vamos fazer a análise para o número 4. Olha só. Então, 1 é maior que a metade de 4? Não é. Metade de 4 é 2. 2 é maior que a metade de 4? Não, elas são iguais. 3 é maior que a metade de 4? Sim. Então, coloco 3. 4 eu não posso colocar. 5, 6, 7, 8 e 9. Resultando aqui um total de 6 divisões que vão ter resultado maior que 0,5. Fazendo essa análise para 5, temos o seguinte. 1 é maior que a metade de 5? Não, metade de 5 é 2,5. 2 é maior que a metade de 5? Também não, a gente já viu que a metade de 5 é 2,5. 3 é maior que a metade de 5? Sim, metade de 5 é 2,5. 3 é maior, então considero 3. Se por 3 é maior, por 4 logicamente também vai ser maior. 5 não pode, a gente já sabe. 6, 7, 8 e 9. Tendo aqui um total de 6 divisões. Vamos fazer agora essa análise aí para o número 6. Vamos lá. 1 é maior que a metade de 6? Não, metade de 6 é 3. 2 é maior que a metade de 6? Também não. 3 é maior que a metade de 6? Não, são valores iguais. 4 é maior que a metade de 6? Sim, então eu coloco 4. E seguindo essa lógica, o 5 vai ser maior também. 6 eu não posso. 7, 8, 9, fechando aqui. Aqui eu tenho um total de 5 divisões. Vamos fazer essa análise para o 7, 8 e 9. Vamos analisar aqui para o 7. Então, eu começo. 1 é maior que a metade de 7? Não, metade de 7, 3,5. 2 é maior que a metade de 7? Também não. 3 é maior que a metade de 7? Não. 4 é maior que a metade de 7? Sim. Então, coloco 4, 5, 6, 7 eu não posso, 8 e 9. Então, vendo as divisões por 7, dá para a gente concluir que são 5 divisões que vai resultar em um valor maior que 0,5. Fazendo uma análise aqui com 8, vamos lá. 1 é maior que a metade de 8? Logicamente não, metade de 8 é 4. 2 é maior que a metade de 8? Não. 3 é maior que a metade de 8? Também não. 4 é maior que a metade de 8? Não, são resultados iguais. 5 é maior que a metade de 8? Sim. Então, 5, 6, 7, 8 eu não posso colocar e 9. Então, aqui eu tenho 4 divisões. Então, vamos fazer a análise com o número 9 agora. E vamos pensar o seguinte, o número 1 é maior que a metade de 9? Metade de 9 é 4,5, não é maior.
então não posso colocar 1. 2 é maior que a metade de 9? Também não. 3 é maior que a metade de 9? Também não. 4 é maior que a metade de 9? Também não. 5 é maior que a metade de 9? Sim, 5 ele é maior que 4,5. Então, logicamente, 6 também vai ser maior que essa metade, 7 vai ser maior que essa metade e 8 vai ser maior que essa metade. Lembrando, não posso colocar o número 9 porque estaria repetindo aqui. Então, eu tenho 4 divisões possíveis aqui. Lembrando que a questão deu o seguinte comando, né? Em quantas divisões obteve esse resultado maior que 0,5. Então, eu vou somar todos esses resultados de divisões e aí a gente vai ter a resposta final. Então, ó, para o número 1 foi 8, para o número 2 foi 7 divisões, para o número 3, 7 divisões, para o número 4, 6 divisões, para o número 5, 6 divisões também, para o número 6, 5 divisões, para o número 7, 5 divisões, para o número 8, 4 divisões e para o número 9, 4 divisões também. E somando aqui esses números que a gente encontrou das divisões, vamos ter aqui como resultado 52. Então, é possível fazer 52 divisões seguindo essas regras para que o resultado seja maior que 0,5. Vamos aqui para o item C. Quantos resultados diferentes foram obtidos por Joãozinho? Lembrando que ele vai dividir todo aquele conjunto de 1 a 9 pelos próprios números, exceto os iguais. E aí a gente tem que pensar nesse problema que é quantos resultados diferentes poderíamos ter. Aqui a gente consegue visualizar dois modos de resolução. O primeiro, poderíamos fazer uma tabela e, de fato, colocar todas as possibilidades. Ou então a gente poderia trabalhar de uma maneira um pouquinho mais analítica, que pensa o seguinte: a divisão de dois números, A sobre B, vai ter resultados diferentes quando os números, o numerador e o denominador, vão ser primos entre si, certo? Então lembra lá daquela aulinha de números primos, né? O número que só pode ser dividido por 1 ou por ele mesmo. São os números primos. E a gente pensa o seguinte: se esses números tiverem um fator comum, vamos dizer aqui que eu tenho um fator comum K. Então, K vezes A igual a K vezes B. Isso significa o quê? Se ele tem esse fator comum, quer dizer que os números não vão ser primos entre si, né? Lembrando que K é só um fator para alterar o valor do número. Então, ficaria dessa maneira. E fazendo a simplificação de K por K, eu teria a divisão de A por B. Então, eu voltaria certamente para uma divisão de primos entre si. Então, uma divisão que ocorreu aqui no início, se os números tiverem um fator comum, chegaria lá no final com uma mesma divisão. Mas como assim, professor? Olha, vamos tentar exemplificar com uma observação numérica. Vamos inserir uma observação numérica aqui. Por exemplo, se eu dividir 1 por 2, sabemos que 1 dividido por 2 é 0,5. E agora, eu sei que aqui eu tenho números que são diferentes, né? E se eu tentar inserir um fator comum, por exemplo, o fator comum vai ser 2. Então, multiplicando 1 por 2 eu tenho 2, multiplicando 2 por 2 eu tenho 4. Então, multiplicando 1 por 2 eu tenho 2 e multiplicando 2 por 2 eu tenho 4. Que é para trazer essa ideia aqui do fator comum. E aí, se eu fizer a divisão de 2 para 4, eu tenho também o resultado de 0,5. É a exemplificação numérica desse raciocínio que a gente está tentando trazer aqui. Então, por que eu estou tentando trazer esse raciocínio? Porque na hora que a gente for começar a fazer as análises de caso, isso aqui vai ser um raciocínio interessante, que a gente vai pensar o seguinte: para eu ter uma divisão diferente, eu vou precisar o quê? Que os números não tenham fatores comuns. E quando se fala em fator comum, para essa questão, a gente vai lembrar das
opções de múltiplos. Então, se os números são múltiplos um do outro, eles têm um fator comum. Então, a gente vai fazer o seguinte, vai fazer as análises excluindo os números que são múltiplos do outro. E aí a gente vai ter essas divisões, certo? Com uma diferençazinha de exceção para o número 1, que os resultados vão ser um único resultado quando se trabalha com o número 1. Então, vamos começar a fazer essas análises. Então, vamos lá. Analisando aqui para o número 1. Lembrando que eu não posso colocar a divisão de 1 por 1. E se eu colocar aqui o 2, lembrando que o conjunto vai de 1 a 9, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Vão ser as nossas primeiras divisões. De 2 a 9 eu tenho 8 divisões com resultados diferentes, que vão ser os próprios números aqui. Fazendo aqui a análise para o número 2. Aqui a gente vai já começar a tentar tirar os múltiplos. Então, 1 eu posso colocar, e 2 eu não posso pela questão da repetição. 3 não é múltiplo de 2, então posso colocar o 3. 4 já é múltiplo de 2, não posso. 5 eu posso colocar. 6 também é múltiplo de 2, não posso colocar, mas o 7 eu posso colocar. O 8 é múltiplo de 2, não posso colocar, mas o 9 eu posso colocar. Aqui a gente vai ter 5 divisões já com resultados diferentes. Ok? Vamos aqui para o número 3. Vamos fazer análise com o número 3. Então, eu vou ter 1, vou ter o 2, que não é múltiplo de 3. 3 eu não posso colocar porque é repetido. Tenho o 4, que não é múltiplo de 3. Posso colocar o 5, que não é múltiplo de 3. 6 eu não posso colocar porque é múltiplo de 3. E reforçando aquela ideia, veja só, se eu colocasse o 6, 6 dividido para 3 é 2. E observa que o resultado 2 ele já apareceu aqui, ó, quando eu dividi por 1. Então, por isso que é importante aquele raciocínio. Continuando. O 7 eu posso colocar porque não é múltiplo de 3. 8 eu posso colocar. 9 eu não posso colocar porque ele é múltiplo de 3. Se eu fosse dividir, o resultado seria 3 e a gente viu que o resultado 3 ele já apareceu aqui. Ok? Então, finalizando, a gente tem aqui 6 divisões diferentes quando eu estou analisando aqui com o número 3. Vamos analisar agora com o número 4. Então, com o número 4, vamos ter o 1. 2 eu não posso colocar, porque ele é um múltiplo aqui desse 4. 3 eu posso colocar. 4 eu não posso colocar, porque é repetido. 5 eu posso colocar, não é múltiplo. 6 eu não posso colocar, porque eles vão ter aqui um fator comum. Mas posso colocar o 7, não posso colocar o 8, porque é múltiplo. E posso colocar o 9. Aqui eu vou ter 5 divisões já, acrescentando aí diferente também. Vamos fazer a análise aqui para o número 5 e, começando aqui com o número 1, a gente pode colocar ele, o número 2, que não é múltiplo, o número 3, o número 4, que não é múltiplo de 5, 5 eu não posso colocar, mas posso colocar o 6, o 7, o 8 e o 9. Então, aqui eu vou ter um total de 8 divisões com resultado diferente. Vamos analisar aqui para o número 6. Então, eu vou ter 1, certo? O 2 eu não posso colocar porque eles vão ter já um fator comum e acabaria gerando uma divisão com o mesmo resultado. 3 eu não posso colocar pelo mesmo motivo. 4 também eu não posso colocar, mas eu posso colocar 5, que não é múltiplo. 6 eu não posso colocar porque é repetido, mas posso colocar o 7. Não posso colocar o 8, porque vai ter um fator comum. E também não posso colocar o 9, tá? Porque vai ter um fator comum aí. Então, aqui para o 6, vamos ter 3 divisões diferentes. Vamos fazer a análise aqui com o número 7. Então, a gente tem o 1,
2, que não tem fator comum, o 3 também, o 4, o 5, o 6, 7 eu não posso colocar porque é repetido, mas posso colocar o 8 e posso colocar o 9. Aqui a gente vai ter um total também de 8 divisões com resultado diferente. Vamos fazer a análise agora para o número 8. Então, para o 8, eu vou ter o 1, 2 eu não posso colocar porque tem fator comum, mas posso colocar o 3, 4 não posso colocar, 5 eu posso colocar, 6 também tem fator comum, 7 eu posso colocar, 8 não posso porque é repetido e posso colocar o 9. Aqui vai dar um total de 5 divisões diferentes. Vamos fazer a análise agora para o número 9. Então, a gente tem aqui o 1, tem o 2, o 3 eu não posso colocar porque é um fator comum, mas eu posso colocar o 4, posso colocar o 5, 6 eu não posso colocar, 7 eu posso colocar, 8 eu posso colocar e o 9 eu não posso colocar porque vai ser um fator comum e também vai ser uma repetição. Aqui dando um total de 6 divisões diferentes. E aí, como ele quer saber quantos resultados diferentes foram obtidos por Joãozinho, vamos fazer essa soma para a gente verificar quantas são as divisões com resultados diferentes. Então vamos somar. Aqui a gente tem 8, soma com o 5, depois soma com o 6, soma com o 5, que soma com 8, que soma com 3, que soma com 8, que soma com 5 e que soma aqui com o 6. Então, efetuando essa soma, vamos ter aqui um total de 54 divisões com resultados diferentes, seguindo essa regra. Então, é isso, pessoal. Essa questão ela vai até o item C e eu espero vocês numa próxima questão. Até mais!